Então, liguem aí a máquina virtual, né? E vamos lá. Professor, boa noite. Por favor, Boa se noite. puder só lembrar de gravar para a gente, para poder acessar depois, seria de grande ajuda. Já está, acho que eu já deixei gravando aqui, jovem. Deixa eu só confirmar já, ó. Foi aqui e apareceu. Tá ok, obrigado. Valeu, jovem. Outubro Rosa. Hoje é bastante tranquilo, meninos, obviamente, né? Desde que as premissas das últimas aulas vocês estejam numa boa, né? Então vamos lá, meninos. Na semana passada, nós falamos especificamente, né, desses 4 registradores aqui de uso geral, certo? E aí, obviamente, né, como nós já vimos, esses são os registradores, né? O primeiro aqui, o AX, depois o BX, CX e o DX, certo? Hoje nós falaremos sobre então esses são registradores de uso geral, né? E hoje nós falaremos dos registradores de segmento. Esses registradores aqui, ó. Né? Deixa eu grifar aqui para ficar. Então, a ideia de hoje é nós falarmos sobre esses registradores aqui e mais esses registradores aqui que são de uso geral, que na verdade eles são utilizados dentro desses registradores aqui, como se fosse dentro desses registradores, tá? Mas vamos focar nesses 4 registradores aqui, olha. É o registrador CS, DS, SS e ES, né? Antes de eu falar sobre esses registradores, deixa eu fazer um desenho aqui para dar uma visão geral, né? Então vejam, quando nós temos um sistema operacional, né, vamos se dizer aqui na memória RAM, dessa forma aqui, olha, vamos supor que a memória RAM seja essa, né, no nosso caso aqui, nessa arquitetura. 1, 2, 3, 4. E aí vamos supor que o sistema operacional, vamos supor não, né, é verdade. O sistema operacional, ele ocupa parte da memória. Né? E supondo aqui que a gente não tem aquelas áreas lá de home BIOS, etc., aqui em cima. Supondo que o nosso programa tenha essa área toda aqui para executar, né? Então, o sistema operacional, ele é distribuído dessa forma, a minha memória RAM. Aqui embaixo eu tenho o sistema operacional, que obviamente vai variar de sistema operacional para sistema operacional, o seu tamanho, né? E vai depender muito do que você carregue também no seu sistema operacional. E aí aqui vamos supor que a gente tenha um programa carregado na memória principal. Programa. Né? Vamos supor que seja só um, mas isso funciona para todos os demais programas também. Apertei o botão errado aqui. Mouse é... Então, imagine o seguinte, olha, aqui eu tenho um programa. Deixa eu mostrar aqui um programa escrito aqui em uma linguagem qualquer, né? Aqui é uma linguagem qualquer, não, né? Essa linguagem aqui é uma linguagem que é utilizada no ERP. Não sei se vocês já ouviram falar na TOTUS, né?
a TOTUS ela é uma empresa nacional, né, muito grande aí de software, e ela tem alguns sistemas, né, então é muito conhecido um ERP dela, né, chamada Proteus, né. Eu desenvolvo para Proteus e para SAP, para ABAP. Essa aqui é a linguagem do SAP não, do Proteus, né. Essa linguagem é chamada ADVPL, é uma linguagem proprietária da TOTUS, como o ABAP é uma linguagem proprietária de SAP, né, muito específica. Mas ela parece muito aqui com... Alô? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, estão ouvindo? Estou ouvindo, irmão. Estamos ouvindo, professor. Tá. Eu entendi que você... Então, assim, esse é um programa fonte, né? E aí nós compilamos esse programa, ele se torna um programa de baixo nível, um programa executável, né? Então veja que, assim, é de praxe, no início do programa, ó, nós declararmos variáveis, né? Ó, uma variável, outra variável, variável. E aí variáveis têm tipos, né? Essa daqui é uma variável local, para ser usado só dentro dessa função. Essa é uma variável privada, aqui nessa linguagem, que ela é uma variável que ela pode ser utilizada tanto nessa função como em outra função, e aí cada linguagem de programação tem suas particularidades, né? Umas linguagens você precisa declarar qual é o tipo da variável, se ela é do tipo inteiro, se ela é do tipo numérica, apenas com dígitos decimais, se ela é caractere, se ela é um tipo array, né? Então, aqui nessa linguagem de programação, eu não preciso dizer que tipo de variável ela é, né? Então, esse tipo aqui, eu só digo, assim, por exemplo, esse tipo aqui é um array, né? Uma matriz. Aí é padrão você dizer, ó, C, a gente padroniza C, é de caractere, A é de array, ó, N de numérico, ó, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em um programa nós temos tanto variáveis, né? Nós temos instruções, né? Comandos, por exemplo, nós temos essas instruções, ó, do case, caso essa variável seja 2, faça isso. Caso a variável seja 4, entre aqui. Caso esse negócio tenha essa, entra aqui. E assim sucessivamente. Aí, se não for nenhuma desses, né, otherwise, você manda uma mensagem. Então, o que eu quero dizer? Que dentro de um programa, por mais simples que ele seja, nós temos variáveis, nós temos instruções, nós temos, como é o caso aqui, eu não sei, deixa eu ver, esse aqui nós temos acesso a banco de dados, deixa eu ver se eu tenho isso aqui, olha, aqui eu vou acessar um banco de dados, né, fazer um select em banco de dados. Então, como é que isso tudo vem para a memória principal da nossa máquina, né? Como é que isso tudo vem para cá, ó? Porque a gente imagina o seguinte, olha, se tudo viesse para a memória principal, olha, é o mesmo programa, mas se tudo viesse para a memória principal, tudo junto e misturado, né, que é, que é o que a gente diz assim, né, junto e misturado, se tudo fosse uma salada de frutas na memória principal, como é que o processador, né, como é que o sistema operacional e o processador iria saber o que é dado e o que é instrução, né? Então, para isso, né, os sistemas operacionais, eles não são bobos, e isso vem de encontro à arquitetura do processador, né? Então, veja, esse programa, quando ele vem para a memória principal, ele é segmentado, né? Segmentado quer dizer que ele é fatiado, ele é quebrado em partes, né? Então, por exemplo, o processador, ele sabe o seguinte, olha, que esse programa ele ocupa dessa área da RAM até aqui, por exemplo. Mas, né, o programa ele é segmentado, ele é fatiado.
Então, aqui embaixo, a primeira área do programa, nós temos um negócio chamado PSP. Né? Azul, assim, tá bom para vocês verem, ou vocês preferem uma cor mais, como fala, mais strong, mais viva, né? Mais forte. Então, esse cara aqui é o PSP. Né? O PSP é o acrônimo de Prefix, né? Prefix Segment Program. Né? Ele é o prefixo do segmento de programa. Olha, é uma área, cara, mas o que é? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é esse cara aqui. Aí, veja, tudo que é código, né, quer dizer, tudo o que é instrução que não seja variáveis, que não sejam acesso a banco de dados. Então, tudo que é assim, por exemplo, move isso para isso. Caso isso seja isso, faça aquilo. Um while, né? Isso tudo são instruções. Um for, isso tudo são instruções. Então, as instruções, elas ficam elas ficam separadas. Olha, fica num negócio chamado segmento. Vou colocar aqui segmento de código. Então, ou seja, tudo que é instrução, tudo que é código de programa, eles ficam nessa área aqui, segmento de código. Aí, tudo que é dado, né, quer dizer o seguinte, todas as variáveis, todos os acessos a banco de dados, etc., eles ficam em uma outra área aqui da memória principal. Eles ficam em um segmento chamado segmento de dados. Segmento de dados. E aí, o programa também, ele usa uma área coringa. Uma área coringa que é chamada de segmento extra. Né? E aí, todas as vezes que nós usamos pilha, né, e aí vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, a aula da semana que vem. Então, nós temos aqui um segmento de pilha. Veja, nem todos os programas usam pilha. Né? Se você já tiver um C, né, ou estrutura de dados, vocês já sabem conceito de pilha, certo? Então, um programa, veja, olha, quando ele vem para a RAM, né, então aqui é como se fosse a nossa RAM. Isso serve em Windows, serve em Linux, em qualquer sistema operacional que tenha a arquitetura CISC, né, que nós chamamos de arquitetura IBM PC, compatível IBM PC. Né? Então, veja que um programa ele é quebrado dessa forma. Então, quando eu tenho aqui a minha CPU, né, o meu processador, vamos dizer que o meu processador esteja aqui, a minha CPU. Né? Então, quando ele quer uma instrução, ele vem buscar aqui. Ó. Quando ele quer um dado, uma variável, alguma coisa, ele busca aqui. Quando esse segmento extra, 99% das vezes, ele é utilizado como segmento de dados também. Né? Então, quando a gente faz um select aí em um banco de dados, volta o retorno do select. Né? Esse retorno do select, dependendo do banco de dados, do seu programa, etc., né, ele vem para a RAM da execução do programa. Então, normalmente, ele fica aqui, ou na área de dados, no segmento de dados, caso tenha espaço aqui para o segmento de dados, ou aqui para o segmento extra, que ele é utilizado como dados também. Né? E caso eu use pilha, né, quando uma função chama uma outra função, os dados antes da execução, da chamada da função, da segunda função, eu tenho aqui o contexto da execução, fica armazenado na pilha. Né? Então, quer dizer assim, poxa, eu vou fazer um desvio do meu programa para outra função, então eu salvo o contexto, ou seja, eu salvo aqui na pilha da execução desse programa até onde eu executei, né? E com todos os valores das variáveis, etc. Para quê? Para que quando eu retorne à execução original, né, da função chamadora, eu continue a partir da onde eu chamei essa outra função. Basicamente é para isso que é utilizado pilha.
né? Mas nós falaremos só de pilha semana que vem. Então, veja, então é legal para o processador. Olha, opa, eu quero um dado, pego aqui no segmento de dado. Eu quero uma instrução, eu pego aqui, certo? Eu quero restaurar a pilha, eu pego aqui nessa área da pilha. Entenderam até aí, meninos? Entendido. Todo mundo quietinho aí, ou não estão entendendo nada, ou... Isso é fundamental que vocês entendam aqui, meninos. Então é isso, né? E aí veja que não é coincidência. Esses nomes têm segmento de código, segmento de dados, segmento extra e segmento de pilha. Oi? Ah, não, só tô testando, desculpa, é que eu achei que você não estava me ouvindo. Ah, tô sim. Né? Então veja, não é coincidência. Então, se nós pegarmos a arquitetura IBM PC, olha, então nós temos esses registradores aqui, olha, CS, DS, SS e ES. Opa, tá dando mau contato aqui, né? E vejo, então, aqui, olha, que CS, né? Então, deixa eu tenho o processador aqui, fazer o processador menorzinho aqui, ó, né, a minha CPU. E aí vejo que dentro da CPU eu tenho o registrador CS. Eu tenho o registrador, vou botar ele mais próximo aqui. Vou botar aqui. Eu tenho o registrador CS, eu tenho um registrador DS, eu tenho um registrador ES e eu tenho um registrador SS. Então, os nomes, né? CS, ele vem de Código Segment, ou seja, segmento de código. Então, o que tem dentro desse registrador aqui, ó, do registrador CS? Tem esse endereço aqui, olha, aonde começa o seu respectivo segmento na memória principal, né? E aí veja que eu tenho um registrador chamado DS. DS de Data Segment, ou seja, segmento de dados. O que tem dentro do registrador DS? Tem esse endereço aqui, olha, de onde começa o segmento de dados do programa que está no processador agora, certo? E nós temos o registrador ES, que guarda também, olha, o endereço base, né, da onde começa o segmento extra. E eu tenho um registrador SS. SS é o único que ficou por conta da tradução português e inglês, né, é de stack segment. Stack é pilha em inglês, né? Então esse cara aqui, ele tem, por exemplo, o endereço da onde começa o segmento de pilha, certo? Então veja que é 1 para 1, né? Então de novo aqui o desenho do processador, né? Olha, eu tenho o registrador CS, DS, SS, ES, né? E o que tem dentro desses registradores? O endereço base da onde começa um segmento na memória principal, seu segmento na memória principal, certo? Então, ele tem esse ponto aqui, ó, né? E aí, o que tem, né? Aí o que a gente pode... Vocês poderiam perguntar, professor, se eu tenho, por exemplo, o endereço da onde começa o segmento de código, e se eu quiser pegar uma instrução que esteja, por exemplo, aqui, vamos supor que seja uma instrução move alguma coisa, né? Aí acontece o seguinte, dentro do segmento de código, o deslocamento, ou seja, a partir daqui onde começa até o final dele, quem movimenta aqui dentro, né? Ou seja, quem se desloca, por isso que a gente fala de deslocamento, né? Para eu achar um endereço físico na memória principal, eu pego o endereço base, né? Então veja, se eu quiser chegar aqui no move, né? Eu pego o endereço base eu vou achar onde? Dentro do registrador CS. E pego o deslocamento aqui dentro. O registrador que se desloca dentro do segmento de pilha é o registrador IP, de Instruction Pointer, né? A mesma função, né, de deslocamento dentro do segmento de dados, né, são esses dois registradores aqui, ó.
registrador SI e DI. Veja que eles estão aqui, ó. DI e SI. Só eles são os dois registradores, né, que se deslocam dentro do segmento de dados. Então, eu tenho o endereço base, da onde eu quero aqui, e ele forma, e a ULA manda para ele aqui, ó, se desloque tanto, para você achar a instrução, né, no caso aqui um dado. Então, eu tenho os registrador SI e DI que se deslocam aqui dentro. Dentro do segmento de código, de extra, desculpe, eu só tenho o registrador DI. Né? Dentro do segmento de pilha, eu tenho 2 registradores que nós iremos trabalhar bastante. O registrador SP, né, Stack Pointer, e BP, Base Pointer. Né? Então, vejam, para que a gente forme, lembro que já vimos e falamos muito sobre isso, ó, endereço lógico é igual a base vezes 0 em hexadecimal mais deslocamento. Então, quer dizer o seguinte, olha, vamos supor que eu queira achar esse endereço aqui, olha, o endereço do MOV, dentro da memória principal. Veja, a memória principal inteira começa onde? Olha, ela começa aqui e termina aqui. Aí lembra daquela história? Para eu ir na FATEC São Paulo, eu saio da minha casa, né, quilômetro tanto aqui de São Paulo, e me desloco, sei lá, 4 quilômetros eu estou na FATEC São Paulo. Então, eu não preciso ir até a Praça da Sé para poder ir para a FATEC. Então, é a mesma lógica. Olha, eu parto daqui, né, olha, onde eu tenho o endereço base, e me desloco até aqui. Olha, eu chego rápido na instrução, certo? Por isso que um programa, quando ele é carregado na memória principal, ele é segmentado, né? Exatamente porque cada registrador já tem o seu endereço base e sabe quanto ele tem que se deslocar para chegar onde ele quer. Certo, meninos? Então, supondo que esse endereço aqui do MOV seja, né, o deslocamento, sei lá, 0100, né, e o meu endereço base, vamos supor que o meu endereço base fosse 8BC7. Então, esse endereço físico, aonde está a instrução MOV, é esse endereço aqui, ó, 8BC7, né? Acrescento um 0 à direita, né? Que eu multipliquei por 0 em hexadecimal, e somo o deslocamento. Então, meu endereço físico aqui, vai ser igual 8BC70 em hexadecimal. Olha, eu somei esse endereço com esse, né? Ou seja, eu só mudei o D aqui, de C, né? Mais 1 vai para D, certo? Então eu chego nesse endereço físico. Então o processador ele sabe, ó, busca a instrução na memória principal que está nesse endereço físico aqui, ó. E aí, como é que ele faz para chegar lá? Ele pega o que tiver dentro do registrador CS, que são 4 dígitos apenas, 16 bits, e mais 4 dígitos a partir daqui, quanto ele vai ter que se deslocar. E idem para os demais segmentos. Ó. Certo, jovens? Dúvidas? Tranquilo. Então, esse é o resumo da aula de hoje. Né? Para que serve e onde nós utilizamos os registradores de segmento. Né? Aí eu havia falado sobre o PSP, né? PSP, Prefix Segment Program, ou seja, prefixo do segmento do programa. Né? Onde eu uso PSP? Né? Vocês, vou dar um exemplo bem bobinho aqui. Vamos supor que você faça um programa, né? E esse programa seja uma calculadora, supondo assim, né? Onde vou fazer um programa bobinho aqui só em português estruturado só para
calculadora, é o meu programa, né? Aí eu faria isso, né? Meu programa, início, aí eu digo aqui, ó, entre com o primeiro número, vamos supor que eu queira fazer uma calculadora bobinha assim, ó. Entre com o primeiro número, entre com a operação, aí eu vou associando aqui, ó, né? Por exemplo, A é igual a isso. Aí eu poderia fazer aqui a operação é igual a isso. E B é igual, entre com o segundo número. Lê a operação B. Mostre resultado. Fim de programa. Vamos supor que a gente faça um programa, né, bobinho, né, aqui está em português estruturado, que eu digo assim, peço para o usuário, entre com o número, entre com a operação que você vai fazer, entre com o segundo número, eu mando calcular e mostro o resultado. Né? Então, apareceria assim na tela para o usuário, entre com um número, eu colocaria aqui 4, entre com a operação mais, entre com o segundo número, sei lá, 3. Aí ele calcularia 4 mais 3, ele mostra o resultado aqui, 7. Certo? Então, quando eu chamasse o programa calculadora, ele iria pedir isso daqui para a interação com o usuário. Certo, meninos? Aí, por exemplo, aí vai muito da linguagem de programação, né? Mas aí eu também poderia chamar esse mesmo programa calculadora dessa forma aqui, ó. Calcula. Quatro mais 3. O que eu estou fazendo aqui? Função. Sim, mas eu estou chamando um programa. Mas o que modificou eu chamar o programa dessa forma ou simplesmente chamar o programa assim, ó, calculadora, e dar um Enter? Qual é a diferença? Já passou o valor das variáveis. Isso aqui, mas isso se chama o quê? Eu chamei uma função passando parâmetros. Isso, exatamente isso. Então, quer dizer assim, por que hoje, né? Porque hoje não, né? Isso desde o princípio aí da arquitetura IBM-PC. Por que nós somos capazes de chamar uma função passando parâmetros, né? Porque, olha, eu reservei essa área aqui, olha, o PSP. Né? Então, aqui, se esse programa aqui fosse a calculadora, né, aqui estaria esses valores aqui, ó. Entenderam? Então, os parâmetros, quando a gente chama uma função, ele fica aqui, ó, fora das áreas que já têm seus respectivos segmentos. Entenderam, meninos? Para que serve o PSP? Se eu não chamo parâmetro, aqui está vazio. Mas eu tenho a possibilidade de chamar um programa passando parâmetros. Professor, só voltando um segundo aí. Então, no exemplo que o senhor deu aí, base vezes 10H mais o deslocamento. Esse deslocamento ele vai estar armazenado no instruction pointer, é isso? Isso, no IP. Se eu fosse buscar um dado aqui no segmento de dados, ele estaria ou em SI ou em DI. Tá, beleza. Obrigado. Nada, jovem.
Mais alguma dúvida, meninos? Que isso é a base da aula de hoje, que obviamente, né? E agora nós iremos ver isso na prática e fazer um programa aí. E depois vocês farão também um programa. Ui, para quem não gosta aí de desenvolver, né? Tá claro até aqui, jovens? Claríssimo. Beleza, então deixa eu dar uma lida aqui no nosso material só para a gente... que eu só dei um resumão aí do que seria a aula de hoje. Bom, então, na aula passada nós vimos até aqui, certo? Os registradores de uso geral. Então, só lendo aqui rapidinho, né? Ó. Registradores de segmento. Um programa em um sistema que utiliza o processador 8086 pode alocar até 4 blocos de memória, chamados segmentos, cujos endereços iniciais são armazenados nos registradores de segmentos correspondentes, né? Esses endereços iniciais são iniciais, né? Porém, eles são os endereços bases, certo? Então, nós temos aqueles registradores, ó, CS, DS, ES e SS, né? Então, o registrador CS, que é o responsável por conter o endereço base do segmento de código, utilizado para armazenar as instruções do programa. Esse segmento tem seu endereço inicial no registrador CS. Deslocamentos dentro do segmento de código são armazenados no registrador IP, Instruction Pointer, cujo valor é automaticamente modificado pelo sistema, né? Então, só para que vocês entendam bem, né? Olha, se o segmento de código é o segmento onde eu tenho a instrução, né? Então, se nós olharmos aqui esse desenho aqui, olha, então a minha próxima instrução, que é que eu vou colocar aqui no registrador de segmento, no registrador de fila, é o meu IP, que é esse cara aqui, olha, ele sempre está apontando para a próxima instrução. Opa, quer dizer assim, ó, a ULA está fazendo um comando agora, né, do programa que está usando aqui a CPU, e o IP ele está sempre apontando para a próxima instrução, né? Isso fica interessante a gente entender que por que eu havia dito na aula anterior, né? Olha, todas as vezes que nós reiniciamos, isso eu acho que foi há 2 aulas atrás, todas as vezes que nós reiniciamos a nossa máquina, né? Não sei se vocês lembram que eu falei isso. Olha, o registrador CS ele aponta para o endereço base, né? E o registrador IP aponta para esse deslocamento na memória principal. Daí nós chegamos no endereço do post ou no endereço do reset. Lembra que o endereço do reset é isso aqui, ó. É o FFFF 000, né? Então quer dizer isso, olha. Por que todas as Por que todas as vezes que eu reinicio eu aperto a tecla reset, né? Ele executa um programa que está nessa área de memória, porque é condicionado do registrador do processador 8086, que CS aponta para FFFF e o IP aponta para o deslocamento 0. Então veja, olha, por que reseta? Porque o processador sabe, pô, o cara apertou aquela tecla, então automaticamente vai para CS, FFF e vai para IP 0. Aí é executado esse programa. Entenderam a importância desses 2 registradores? Então, tudo que o processador vai fazer, né, é o que estiver dentro de CS e de IP, as instruções. Certo, jovens? Certo. São muitas informações, né? Mas por isso que eu digo assim que é interessante vocês lerem o material, né? E até praticar. Vai ter uns exercícios propostos aí para vocês fazerem fora da aula. Segmento de dados.
utilizado para armazenar os dados utilizados pelo programa. Seu endereço inicial é armazenado no registrador DS. Deslocamentos no segmento de dados são armazenados nos registradores SI de Source Index ou DI, Destination Index ou outros, né? Aí vocês não perguntaram, mas poderiam perguntar, professor, por que 2 registradores, né, dentro do segmento de dados? Porque, veja, às vezes, né, assim, não é só para isso, mas imagine que eu queira vir aqui na memória principal e eu queira pegar a palavra FATEC, que está aqui no meu segmento de dados, né? Então, quer dizer que SI vai apontar para F e DI vai apontar para o C, né? Tipo assim, ó. Então, você pegue do F, do deslocamento F, até onde tiver o deslocamento da letra C. Então, eu precisei de 2 registradores aqui. Então, para pegar aqui, vai ficar mais fácil, né, já pegar, por exemplo, uma string, certo? Por isso, 2 registradores aqui. Segmento extra é utilizado como segmento extra de dados. Seu endereço inicial é armazenado no registrador ES, né, de Extra Segment. Deslocamentos são armazenados em DI. Segmento de pilha. Vou falar pouco no segmento de pilha, porque nós teremos uma aula só para falar de pilha. Aqui, nós vamos só imaginar que eu vou acessar aquela área do meu programa. Tá? Mas agora, o que acontece lá dentro, aí nós falaremos semana que vem. Então, o segmento de pilha é utilizado para permitir que um programa em execução chame outro programa e retome a execução do ponto em que parou, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso funciona mais ou menos, né? Então, imagine que eu tenho aqui um programa. Ó. Então, eu tenho aqui essa função. Eu tenho uma função estática, uma função que só posso utilizar dentro desse programa aqui. Minhas teclas de funções aqui estão problema. Aqui, ó. Então, vamos supor aqui, olha, eu estou executando um programa, executo um programa, e aí eu chamo essa função, ó. Depois, quando eu retornar essa função, né, eu vou retornar para onde? Para a próxima instrução. Isso aqui é só comentário dentro do programa. Vocês já chamaram, né, funções, e aí veja, olha o que tem dentro dessa função. Então, na prática, o que acontece, né? Olha, quando eu estou executando esse programa e chamar essa função, vai para a pilha, né? O meu CS está apontando para essa linha aqui, né, que é ou seja, para onde tem essa instrução, e o meu IP está apontando para a linha 216. Por quê? Porque quando eu retornar, a próxima instrução vai ser essa, né? Então, o que acontece? Vai para a pilha o conteúdo do registrador CS e do registrador IP, que vai ser a próxima instrução. E aí, quando eu retornar executando aqui, né, a execução desse programa, é restaurado esse programa na memória principal e o conteúdo de IP está apontando para cá, olha, então ele continua executando o meu programa a partir daqui. Entenderam? Vamos ver essa função aqui, ó, A97 gera TXT aqui, ó, só para vocês entenderem que dentro dela vai ter um return. Aqui, ó. Então, eu executo essa função, olha, veja que eu tenho variáveis aqui, variáveis, tenho programa, tá, essa função ela é grande. Aí, ó, eu tenho um comando chamado return, ou seja, quando eu retornar, eu tenho que continuar a execução da função que chamou essa função aqui a partir da linha de baixo, certo? Não sei se vocês desenvolvem aí ou
ou se estão perdidos. Então, é para isso que uma das funções de pilha, né? Então, é armazenado, nesse momento, vamos supor, se fosse aquela situação, IP estaria apontando para essa instrução aqui, ó, da linha 200, deixa eu retornar lá, acho que é a linha 218, né? G 200. 216. Então, veja, eu chamei aquela função, antes dele executar aquela função, o IP, né, o instruction pointer, estava apontando para essa linha aqui, ó, 216. Então, essa linha foi armazenada lá na pilha da execução dessa função master aqui, a função principal, e aí quando restaurou, quando veio aquele return, né, o return volta para cá, e aí é restaurado o IP, então dizendo assim, olha, opa, então a próxima instrução que você vai dar é essa da linha 216. E aí eu continuo a execução do programa. Ó. Certo, meninos? Dúvidas aí? Menos. Tudo certo. Então, beleza. Então, continuando aqui. Quando receber novamente o controle, os dados do segmento de pilha são acessados pela técnica LIFO. Né? LIFO é o oposto de FIFO. Né? Vocês já devem ter escutado. FIFO é First In, First Out. Né? Ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a ser atendido, né? Em uma fila. Então, imagine assim, você vai numa fila de banco, o primeiro que chegar no banco vai ser o primeiro a ser atendido, certo? Essa é a técnica FIFO. A técnica LIFO é o oposto. O último cara que chegar vai ser o primeiro a ser atendido. Né? Então, isso quer dizer aqui, o último dado colocado na pilha tem que ser o primeiro dado a ser consumido da pilha. Certo? Essa é a técnica LIFO aqui em pilha. Os endereços iniciais do segmento de pilha é armazenado no registrador SS, de Stack Pointer, que é ponteiro de né, Stack Pointer, desculpe, Stack Segment, ou segmento de pilha. Deslocamentos no segmento de pilha são armazenados em SP, Stack Pointer, né, ou ponteiro de pilha, e BP, Base Pointer. Por que tem esses dois registradores dentro do segmento de pilha? Porque todas as vezes que eu só mando dados para pilha, eu estou mandando através de SP. Agora, todas as vezes que eu quero pegar um dado específico da pilha, aí eu tenho que pedir para esse registrador BP, né, buscar esse dado específico, sem ser o último que eu coloquei na pilha. O valor de SP é automaticamente modificado pelo sistema quando se insere ou retira dados da pilha, sempre apontando para o topo da pilha. Aí, aqui é o esquema, né, de um programa carregado na memória principal. Olha. Então, veja, nós temos alguns endereços aqui. Ó. Então, esse é a imagem desse desenho que eu fiz aqui, ó, né, de um programa carregado da memória principal. Então, eu tenho aqui os registradores, né, supondo, ó, se eu tiver, e aí o que é interessante, meninos, que nós veremos daqui a pouco. Quando eu só carrego um programa na memória principal e ele ainda não teve pelo menos um ciclo pelo processador, né, tem uma particularidade, que quer dizer o seguinte, que tanto o registrador DS como o registrador ES, eles apontam para o início do programa, ou seja, para antes do PSP. Né? E aí, quando eu executo o programa e ele passa pelo menos uma vez pelo processador, os registradores DS e ES passam a apontar para os seus respectivos segmentos. Olha, então, isso quer dizer assim, né? Quando eu só carrego o programa na memória, o registrador DS e ES, vejo que eles apontam aqui para baixo. Essa é uma particularidade.
Os demais registradores não. O CS já está apontando para o seu segmento e o SS já está apontando para o seu segmento, né? Então, aqui a gente está supondo, olha, se dentro do registrador tiver, do registrador DS e ES, se tiver AAA, né, eles apontam para cá, para o endereço de memória AAA 0. Né? Por que o 0? Porque eu multiplico, lembra? Porque eu multiplico por um 0 em hexadecimal. Então, eu acrescento um 0 à direita aqui, ó. Mas dentro do registrador, eu só tenho 4 dígitos, é só o AAA, né? 16 bits contra 20 bits aqui da memória principal, certo? E idem para os demais registradores. Né? Se não houver o segmento de pilha, né, isso aqui é importante, olha. Se não houver o segmento de pilha, o valor de SS, né, do segmento de pilha, é igual ao de CS. Né? Ou seja, se eu não tiver pilha, tanto esse registrador como esse vão apontar para cá, para o segmento de pilha. Desculpe, para o segmento de código. É o que está dizendo essa afirmação aqui. E o SP, que é o registrador daqui, que é o deslocamento no segmento de pilha, e o conteúdo dele é 0. Né? Isso é importantíssimo e nós veremos daqui a pouco. Né? Aí aqui embaixo nós temos o posicionamento, o endereço dos registradores DSS abaixo, decorrem de instruções do próprio programa, que indicam o ponto do programa que deve endereçar na RAM. Né? Ou seja, depois que ele passar pelo menos um ciclo pelo processador, eles vão apontar para os seus respectivos segmentos. Né? Esses dois, aí vai ficar certinho. Ó. CS vai apontar para cá, DS para o segmento de dados, ES para o segmento extra e SS para o segmento de pilha. Continuando aqui. Como o registrador, e aí eu gostaria que vocês grifassem isso daqui no material de vocês, que nós faremos um exercício agora e vai ficar mais claro para vocês essa frase aqui, ó. E essas frases são importantíssimas, né? Ou seja, né, probabilidades altíssimas de cair na prova. Então, aqui, olha, como o tamanho do registrador, né, ó, esses registrador, é 16 bits, e o tamanho do endereço físico da barra de endereços é 20 bits, lembra? Por isso que a gente multiplica por um 0 em hexadecimal. Cada segmento de um programa sempre é carregado em endereços de parágrafo. Anotem aí o que é um endereço de parágrafo, né? Que é um endereço físico terminado por 0. Por quê? Veja esse desenho aqui, olha. Se eu tenho esses dígitos aqui, esses 4 dígitos, dentro de um registrador, dentro do registrador DSS, se eu multiplico por um 0 em hexadecimal, não é acrescentar um 0 à direita? Então, que é o endereço base, olha, vezes o 0, né, em hexadecimal. Então, veja que cada segmento, olha, ele só começa em um endereço terminado por 0. Isso nós chamamos que é endereço de parágrafo, certo? Eu vou perguntar daqui a pouco para vocês o que é um endereço de parágrafo. Então, o que é um endereço de parágrafo? O endereço que termina com 0. Endereço físico terminado por 0. Certo? E continuando aqui, então. Isso possibilita truncar, né, o último dígito, né, os 4 bits mais à direita, né, que a gente acrescenta o 0 aqui, inserindo apenas os 4 dígitos mais significativos do endereço físico nos registradores de segmento, né, que é o endereço base, né, que é a base do endereço lógico. E a CPU recuperá-lo no momento da formação do endereço físico. Os segmentos não são necessariamente separados, podendo ocorrer sobreposição. No nosso caso, aqui não. Né? Cada segmento é separado. Endereço físico com 20 bits endereçam no máximo 1 mega de memória RAM. Né? Isso nós já fizemos os cálculos quando nós falamos lá da arquitetura. Né? Registradores com 16 bits, né,
permitem deslocamento máximo de 64 kilobytes, né? Então, quer dizer assim, meninos, olha, que em cada segmento desse aqui, ó, como o IP, né, eu multiplico por 0 os registradores base aqui, para chegar no endereço de 20 bits aqui. Mas aqui dentro, os registradores IP, SI, DI, ISS, SP e BP, também eles são registradores de 4 bits, desculpe, de 16 bits. Ou seja, ele só tem 4 dígitos, né? Por conta disso, veja que o segmento de código, né, ou seja, o segmento de código de um programa, ele não pode ultrapassar 64 kilobytes nessa época, né? Então, se eu fizesse um programa muito grande, eu teria que chamar funções, subfunções, para que eu pudesse rodar esse programa, né? E, obviamente, vocês verão daqui a pouquinho, por isso que o professor de lógica de vocês sempre fala, olha, sempre tenham a melhor lógica possível, né? Exatamente porque quando você usa instruções, essas instruções ficam aqui. E por conta do registrador só ser de 4 dígitos, né, nesse cara aqui, então 4 dígitos, eu só posso ir de 000 instruções até FFFF instruções. Isso aí mais né, que foi igual nós fizemos para achar aquele 1 mega de memória lá, né, nós chegaríamos a isso, ó, 1, 2, 3, 4, no máximo a isso em hexadecimal, né? Aí 16 a 0, 16 a 1, 16 a segunda, 16 a terceira, 16 a quarta. E aí a gente divide de 1024 em 1024, né? Não, só o primeiro 1024 nós chegaremos a 64 kilobytes. Endereço físico, que é o que a gente sempre falou aqui. Então, é baseado no endereço lógico, né? Base vezes 0 em hexadecimal mais deslocamento. Então, supondo que o endereço lógico fosse esse, né? Ó, 7.000 e o deslocamento fosse 0, 1, 2, 3, então eu pegaria 7.000, acrescentaria um 0 à direita, mais 0, 1, 2, 3, eu chegaria no deslocamento no endereço físico 70123. Certo, meninos? Deixa eu ver até onde nós vamos. Eu vou até aqui só hoje, para a semana que vem a gente começar a partir da linha 11, que falaremos de pilha. Aí agora nós falaremos do registrador de um programa, nós falamos já desse programa, mas vamos concluir aqui falando dos registradores ponteiros e índices, né, que é os registradores que ficam aqui dentro dos seus respectivos segmentos aqui, para a gente matar registradores de segmento hoje. Registradores ponteiros. SP e BP, né, que ficam lá em cima na pilha, são utilizados para armazenar deslocamentos no segmento de pilha. SP, Stack Pointer, né, o ponteiro de pilha, aponta para a posição do topo da pilha, o último dado inserido, sendo seu valor automaticamente modificado quando inserimos dado na pilha, ou seja, né, para a gente inserir dados na pilha, nós temos uma instrução chamada push. Push nós inserimos, como nós temos registrador de 16 bits, né? 16 bits são 2 bytes. Então, sempre que eu manipulo a pilha, eu manipulo de 2 em 2 bytes. No nosso caso aqui, que nós temos a arquitetura do processador 16 bits. Se fosse uma arquitetura 32 bits, seria de 4 em 4 bytes. Se fosse 64 bits, seria de 8 em 8 bytes, certo? Então, quando nós retiramos dados da pilha também, a instrução que retira dados da pilha é o POP. Então, push insere 2 bytes na pilha e POP retira 2 bytes da pilha, né? Sempre de 2 em 2 bytes. E aí aqui, o valor de SP é automaticamente diminuído quando inserimos dados na pilha, fazemos push. Isso nós veremos semana que vem, vai dar uma confusão tremenda na cabeça de vocês.
e aumentado quando retiramos dados da pilha, fazemos um pop. Portanto, a pilha cresce para baixo. Lembrem disso daqui, né? Eu vou explicar na semana que vem o que é esse crescer para baixo, né? A gente até achava que, algumas pessoas achavam que subir, né, subir para cima, obviamente, é um pleonasmo. Agora, crescer para cima não é um pleonasmo, né, porque você pode crescer para baixo, como é a raiz de uma árvore, certo? Ela cresce para baixo, né? O tamanho máximo da pilha de 16 bits é FFFF, né, que é o tamanho de um segmento, de um segmento. BP, Base Pointer, é um ponteiro base, utilizado para acesso direto a algumas posições da pilha, como passagem de parâmetros, por exemplo, né? Quando eu chamo uma função, né, dentro de uma outra função passando parâmetros. Veja que é diferente do programa que eu chamei anteriormente. Eu chamei um programa diretamente passando parâmetros. Quando eu chamei esse programa diretamente passando parâmetros, esses parâmetros eles vão para o PSP. Né? Aqui subentende que eu tenho uma função e aí dentro dessa função eu chamo uma subfunção. E aí eu posso chamar essa subfunção passando parâmetros, né? E aí eu posso usar o BP para passar esses parâmetros chamando essa função. Certo, jovens? Então vamos aqui à prática. Prestem atenção aqui, que depois vocês farão em casa. Exercício. Então nós temos o programa pregseg.asm. Então vamos lá. Então tudo, né, que eu gostaria que vocês fizessem agora na máquina de vocês. Se vocês se perderem, né, pede para parar. Não escreve porque é pior, né? É melhor você ligar o seu microfone e falar, professor, estou perdido, certo? Então, primeiro, cd espaço asm. Vamos lá, meninos. Aí, nós temos aqui, ó, não sei se vocês já se atentaram, nós temos vários programas com a extensão ASM. Ó. Todos esses programas, eles são programas já que nós fizemos, né, para que vocês possam brincar futuramente aí e fazer exercícios em casa e aperfeiçoar, caso seja de interesse de vocês, né? Como nós fizemos aqui esse pechar aqui, lembro? Na semana passada fizemos o alfabeto, etc. Né? Então vamos pegar esse programa, olha, edit, que é o que está dizendo aqui, ó, p-reg-seg.asm. Então, tanto faz ser minúsculo ou maiúsculo, tá, gente? Então, p-reg-seg.asm. E deem um enter aí. Todos estão aqui? Bom, se ninguém chamou, é porque está. Professor, seu Então, áudio está desça cortando. a setinha. Oi? Seu áudio cortou um pouco agora no momento que você abriu o edit. Ah, é. Bom, eu perguntei, todos estão com ele aberto aqui? Sim, aberto. Então, aqui. veja. Então, desçam até a linha 5, até aqui. Ó. Professor, como é que eu sei que eu estou na linha 5? Ó, aqui embaixo mostra, ó, linha, coluna. Certo? Então, venho até a linha 5 e coloque um ponto e vírgula aqui na linha 5. Vem até a linha 6, coloque um ponto e vírgula. Até a linha 7, coloque um ponto e vírgula. Até a linha 8 e coloque um ponto e vírgula. Certo, meninos? E aí, aperte a tecla Alt, né, ó. Aí com a setinha para baixo, salvar. Então, Enter. Tecla Alt de novo, setinha para baixo, sair. Todos estão aqui? Então, agora, compilar o nosso programa. Né? Prestem atenção que agora nós faremos um negocinho diferente do que nós vimos na semana passada. Né? Então, assim, ó,
ASME, né, para compilar, o nome do programa p-reg-seg.asm. Aí eu dou um enter, ó, enter. Ele diz aqui, ó, vou criar o objeto p-reg-seg, beleza, dá um enter. Vai ter arquivo de escuta? Não. Vai ter arquivos de referência cruzada? Também não. Ó, 0 erros e 0 avisos. Certo, meninos? E agora eu vou link editar esse O meu deu programa. um erro. Então você fez alguma cagueixo aí, né, meu jovem? Será? Você colocou ponto e vírgula naquelas 4 linhas que eu pedi e salvou? De alguém Eu vou mais entrar deu. aqui e vou dar uma olhada, mas eu fiz. O menino para dar trabalho, viu, rapaz? Olha aqui, ó, pentelho, olha para cá, ó. Então era para você entrar aqui no programa e só colocar ponto e vírgula aqui, ó. Essas 4 linhas. Já E aí, achei o problema. então, falei que fez uma cagueixo aí. Ô, meninos para dar trabalho, rapaz. Vamos lá. Então, Alt A, né, que salvou, e Alt A, sair. Aí você dá esse comando aqui, meu jovem, ó. ASM, né, aí enter, ó. 0 avisos, 0 erros. Deu aí, jovem? Meninos? Bom, então vamos lá. Subentende que link, né? Aí, agora foi. P-reg segue, sem a extensão, certo? Acompanha aqui, meninos. Aí dá um enter, ele diz aqui, ó, vou criar o arquivo executável, beleza. Aí aqui que eu quero que vocês modifiquem aqui, aqui no arquivo de mapeamento, né? Vocês coloquem aqui, ó, p, digitem reg, segue, ponto, map. Certo? E aí deu um enter. Aí vai ter arquivos de biblioteca, não. Vai ter arquivos de definição, também não. E dou um enter. Certo, meninos? E agora, ó, se eu der um Certo. dir, ó, dir p reg seg, ponto asterisco. Então agora nós temos 4 arquivos aqui, ó. O objeto criado agora, o ponto ASM, que é o em alto nível, o ponto map e o ponto exe, certo? 4 arquivos. Então agora façam isso. Type p reg seg Certo. ponto map e dê um enter. Os valores deram esses daqui de vocês? Deu igualzinho. Igualzinho, tá? Exatamente. Então vamos lá. Então vejam assim, meninos, ó. O que é um importante aqui para que vocês vejam aqui, ó, o length, o tamanho, né? Então veja que o meu segmento, vou até dar um print aqui, opa. Não, esse meu mexi nesse negócio aqui, coisa de Windows. O negócio complicado é o Windows, rapaz. Não podia ser tudo Unix. Você quer tirar um print? Não, tá de boa aqui, jovem, ó. Eu dou um print assim, vou tapear o negócio aqui. Não tem Ó, como se casar, você fizer... não casar com gato, né? Só aqui, então, pegar aqui, ó.
É chuvinha boa, hein, hoje. Vou fazer diferente. Pegar aqui só o que eu quero. Eu só quero isso daqui, ó. Que aí depois eu coloco o outro, como é que ficou. Então, isso daqui. Então, vejam, meninos. Alguém escreveu aqui alguma coisa? Botão Windows mais Shift mais S. Caraca, tudo isso. Ou print screen? Shift mais Windows mais S ou mais para fazer um print? É que você faz Windows Shift S, aí você já consegue selecionar exatamente a área que você quer tirar o print. Ah, certo, igual o Alt, né? É que como aqui está em primeiro plano esse daqui, ó, a máquina virtual não deixa. Ah, é verdade. Jovem. Isso, por isso que eu fiz aquela gambiarra aqui de abrir um TXTzinho aqui embaixo só para tapear o Windows aqui. Mas beleza. Ó. Então, o que é o importante aqui? Ó, esses dados aqui, certo? Então, agora, vamos executar o programa. Reg segue, certo? Só dá um Enter. Ó. O que são, então, para vocês entenderem aqui, ó. Dá mais um print screen aqui, porque eu adoro print screen, né? Vendo como a tecla, a interrupção 5 é importante? Então, quando eu executei agora, ó, pra cá, eu achei esses caras aqui, ó, quer dizer respectivamente. Espera aí que vocês vão entender aí. Então, esses são os respectivos valores dos registradores CS, DS, ES e SS. Né? Aí você pensa, pô, pessoal, agora ferrou. Como é que eu sei que isso é verdadeiro, né? Que preste atenção que aqui é um exercício da prova que vocês farão. Então, se vocês não entenderem, pare na hora aqui, tá? Que esse é um dos exercícios e, com certeza, é um dos que vale mais na prova, tá? Só apagar aqui para ganhar espaço aqui. Fazer ele aqui, né? Então, o que significa isso daqui? Vou fazer bem de pouquinho aqui. Para a gente ver se a gente ganha espaço aqui. Então vamos lá, meninos. Vocês lembram desse desenho aqui, ó? Não se esqueçam desse desenho aqui, ó. Que sempre, então, eu tenho assim, ó, o sistema operacional, usando parte do início da memória principal, eu tenho PSP, eu tenho segmento de código, eu tenho segmento de dados, eu tenho segmento extra e eu tenho a pilha. Sempre esse desenho aqui, certo? Aí, né, fazer o exercício aqui na mão para vocês. Então, assim, quer dizer o seguinte, logo após
o sistema operacional, né? Então quer dizer que aqui eu tenho o endereço 0000050 em hexadecimal. É onde começa, onde termina o meu sistema operacional, onde começa o meu sistema operacional, certo? Aí, né, é dito o seguinte, olha, após o sistema operacional, o que é que eu tenho? Eu carreguei o programa na memória principal, né? Então, aqui tudo, olha, eu tenho o meu programa carregado na RAM, certo? Qual que é a primeira área aqui do meu programa? PSP. Isso, então aqui embaixo eu tenho o PSP. Logo depois do PSP, eu tenho segmento de código, certo? Logo depois do segmento de código, eu tenho segmento de dados. É isso. Logo após o segmento de dados, eu tenho segmento extra. E logo depois eu tenho segmento de pilha. Então, aqui é o segmento de pilha. Segmento extra. Segmento de dados. Segmento de código. E aí, veja que eu tenho os respectivos tamanhos. Olha, então, o segmento de código, ó, o tamanho dele é 4D em hexadecimal, certo? Ó, segue código aqui, ó. Segmento de dados, o tamanho dele é 127 em hexadecimal. O segmento extra é 205 em hexadecimal, certo? E aqui o meu segmento de pilha, né, meu SP, está apontando para o endereço FFFE, um deslocamento. Então, veja, lembram, isso aqui é importante, né, que eu havia dito para vocês. Ó, lembram que quando eu só carrego o programa na memória, o meu DS e o meu ES apontam aqui para baixo, olha, para baixo do PSP, ou seja, para o início do programa, e o CS já aponta para o meu segmento de código e o meu SS já aponta para o segmento extra, né? Então, quer dizer, nesse desenho aqui, que eu estou fazendo, né, que o meu PSP está aqui, ó, né? E o PSP, ele tem um tamanho fixo, 100 hexabytes. Né? E isso está aqui no nosso material, ó, que o PSP, o tamanho dele é 100H, né? Tudo em bytes. Né? Cada deslocamento aqui é 1 byte. Certo? Então, deixa eu perguntar para vocês, ver se vocês estão entendendo mesmo, se fosse a prova hoje. Né? Que endereço é esse daqui? Vou colocar um pontinho aqui. Que endereço é esse aqui, ó? Subir esse danadinho aqui, ó, na memória principal. Ei, meninos? Se fosse a questão da prova agora. 004D, exa. Não. É Jutamar. 000 menos 100H. Ele é o segmento de código menos os 100 bytes. Isso. Exatamente isso, jovem. Você pensou desse lado aí, né? Mas, resumindo, qual que é esse endereço aí? Tá na tela o endereço dele. Olha esse desenho aqui de novo. Ó, presta atenção nesse desenho. Aqui, ó. Eu estou perguntando desse endereço aqui, ó.
Qual que é esse endereço aqui? Um, dois, três, C. Exatamente. Mais o 0 à direita, Isso. certo? Então, esse endereço aqui, ó, é o endereço 123C 0. Por quê? Você que falou aí, jovem, por que é o endereço 123C 0? Porque o DS e o ES estão apontando, estão com esses valores aqui à Isso, esquerda. isso, olha aqui, ó, para quem está dormindo aí ou vacilando aí, ó. Tá vendo que esses conteúdos aqui, ó, são dos registradores DS e do ES? Se dentro desses registradores eu tenho esses 4 dígitos, lembra que eu pego o endereço base e multiplico por 10 em hexadecimal? Então, ó, se eu tenho esses 4, multiplicar por 10 em hexadecimal é acrescentar um 0 à direita, ó. E vou dizer uma coisa, um trocadilho para vocês não se esquecerem. Quem esquecer do 0 aqui, fica com 0 na prova. É bom esse trocadilho aí? Engraçadão. Então para vocês se atentarem aí, né? Quem esquecer do 0, fica com ele na prova, certo? Então veja, qual que é esse endereço aqui, ó? Um pontinho bem aqui. 124C0? Isso. É, ele é o endereço 124C, C maiúsculo 0. E aí, veja, por que eu cheguei nesse valor aqui? Olha, porque, veja, prestem atenção aqui, olha. Se eu tenho o endereço 123C0, que é o endereço de DS e de ES, e o tamanho do PSP é 100 hexabytes, então, olha, se eu somar o tamanho do PSP, ó, eu chego no endereço 124C0. Certo? Então, qual é o endereço aqui acima sempre? Olha, é aonde ele começa, mais o seu tamanho. Certo, jovens? Meninos? Certo. Só uma Então, dúvida, vamos lá. professor. ES e ES estão apontando para cá. Tá, pode falar aí, jovem. Ali quando a gente fez o map desse programinha aí, do regseg, ali na linha tem um Segmento de código. tem um segmento de código, de dados, extra e o pilha. O PSP, ele não entrou aqui. Tem um porquê? Não, sim, porque o PSP já é fixo, o tamanho 100 hexabytes. Para esse processador. Tá, entendi. Para qualquer programa, ele vai ser 100 hexabytes. 100 hexabytes, não muda. Tá, entendi. Beleza. E aí tem até um outro problema aqui também, olha, aqui. Veja, para ele chegar no segmento de código, ó, ele partiu do 0 e chegou aqui, ó. Né? Então, isso quer dizer o quê? Ó? Que ele não parte, na verdade, do 0, porque no 0 eu tenho o sistema operacional. Né? Então, o interessante daqui é a gente ver mesmo o seu tamanho, né, de cada um dos segmentos aqui. Certo, meninos? Então, qual que é, que isso é o que vai ser perguntado na prova, ó. Qual que é esse endereço aqui aonde começa o segmento? Qual que é esse endereço aqui, ó? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Meninos, gente, agora é hora de errar, né? Se vocês errarem na prova, vocês correm o risco de reprovar. Se vocês errarem aqui, é de boa. É o 124C0 mais o 4D?
Isso, exatamente. Não foi essa mesma lógica que eu usei para chegar aqui, ó. Partir daqui, o tamanho é esse, ó, somei, certo? Então, esse endereço aqui, ó, onde termina o segmento de código, né? Na verdade, onde termina o segmento de código, é onde ele começa, 124C0, mais o seu tamanho, D4. Certo? Vou fazer cálculo aqui, vai ser Freud, hein? Então, aqui, ó, 0 com mais 4, 4. É 4D, né, professor? Ah, é. Você inverteu. Eu inverti aí. Tudo. Caramba, vamos lá. 1, 2, 4, C0, mais 4D. Então, vamos lá. 0 com mais D, D, certo? C mais 4, então aquele A, B, C, D, E, F, né, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Ó, então o C vale 12. Certo, gente? Então, 12 com mais 4, 16. 16 não é um símbolo possível em hexa, lembro. Então, vai dar 1, né? 1 vezes 16, 16 para 16, 0. Então, o que acontece aqui? Aqui é soma em hexadecimal, né? Quem não lembra vai ter que estudar aí. Então, dá 0 e vai 1 aqui para o 5, certo? Agora, 1 com mais 4, 5. 2 com mais nada, vai ficar tortinho mesmo, mas tá bom. 1 com mais nada, 1. Então, isso quer dizer assim, meninos, olha, que o meu segmento ele termina, já que ele começa aqui, e ele tem esse tamanho, então quer dizer que ele termina, né, no endereço 1250D. Aí, né, eu fiz essa pergunta para vocês no início, né? Lembro que no nosso material está dizendo que um programa ou um segmento de um programa, ele sempre tem que começar no endereço de parágrafo. E o que é um endereço de parágrafo? Um endereço físico que termina com 0. Isso. Então, esse endereço aqui, ele termina com 0, ele é um endereço de parágrafo? Não. Não. Então, qual que é o próximo endereço de parágrafo após esse cara aqui? 12510. Isso, 12510. Para quem está viajando, ai meu, como é que chegou nesse endereço? Ó, o próximo endereço acima desse é 1250E, certo? O próximo acima dele, 1250F. O próximo endereço acima desse, 12510. Lembra que depois do F vem o 0? O 10. Ficou claro aí, meninos? Para quem não tinha entendido porque era 12510. Meu Deus, eu tô com medo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza. Ó. Aí, então, deixa eu apagar aqui esses caras aqui. É. Então, isso quer dizer, apagar esse cara aqui também. Então, quer dizer, olha, que esse endereço aqui dessa linha vermelha, que é onde começa o endereço, por isso que só é o endereço de parágrafo, os registradores só vêm depois,
justamente por conta disso, ó, 12510, certo? Então esse endereço aqui, ó, é esse endereço. Então quer dizer, meninos, que para esse sistema operacional aqui, para esse processador, ó, essa área aqui de memória, olha, ele não é utilizado. Do endereço 125D 0D até o 12510, ele não é utilizado. Aí agora, entendam o porquê endereço de parágrafo. Entendam aqui. Vamos supor que supondo apenas, tá? O registrador que cuida desse cara aqui, do segmento de dados, não é o registrador DS, né, que é o que cuida do segmento de dados. Vamos supor que ele pudesse começar aqui, olha, nesse endereço onde terminou o segmento de código. Qual que seria o conteúdo dele? Supondo. Então, entenderam a pergunta? Que é para eu explicar o porquê de endereço de parágrafo. Já entendemos. Ó, vocês concordam Tem que como... se eu pudesse iniciar o segmento de dados aqui, o conteúdo do registrador DS seria esse conteúdo aqui, ó, 1250, certo? Ó, 4 dígitos, 16 bits, certo, meninos? Certo. E aí, eu não multiplico isso, o endereço, por 10 em hexadecimal, ou seja, para transformá-lo em um endereço de 20 bits, em um endereço de memória de 20 bits. Então, se eu fosse transformar, né, ele seria transformado nisso, olha, 12500, certo? Ó, onde está DS, vezes 10 em hexadecimal. Aonde estaria apontando esse endereço aqui, na memória principal? Não seria aqui embaixo, ó? Por que seria aqui embaixo? Porque, veja, meu segmento de código não terminou no 1250D? Se o conteúdo do registrador fosse 1250, aqui, olha, o meu segmento de dados iria apontar aqui para baixo, ó. Ou seja, ele ia apontar para o meio, né, para dentro do segmento de código. E aí, ao invés de eu buscar um dado na memória principal, eu buscaria era um código. Ô, professor, isso quer dizer então que essa parte aí do 1250D até o 12510 se perde, não se usa, né? Sim, se É uma perde. ineficiência, né, dessa Isso, arquitetura. isso, exatamente. Porque, por conta disso, ó, eu não sei multiplicar por 10 em hexadecimal para poder chegar no endereço de 20 bits. Se eu pudesse começar ele daqui de baixo, né, ó, se eu pudesse começar ele daqui de baixo, ele apontaria para cá, ó. Ou seja, o segmento de dados apontaria para dentro do segmento de código. Aí ferrou tudo, meu programa ia dar ruim, né, como vocês falam. Certo, meninos? Por Certo. isso que eu tenho que ter um endereço de parágrafo. Professor, só uma dúvida. Ó, As arquiteturas mais modernas, elas têm não, esse tipo esquece. de ineficiência? Não, porque eu já expliquei 1 trilhão de vezes. A arquitetura 32 bits, o barramento de dados, né, e o processador são de 32 bits, e o barramento de endereço também são de 32 bits. Então, não tem essa disparidade. Lembra? Aqui nós temos processador 16 bits e memória de 20 bits. E por que fizeram uma arquitetura que tem essa diferença? Então, porque senão, né, nós estaríamos limitados nessa época. Você imagine que se eu só conseguisse chegar a 4 dígitos de memória principal, um programa ia utilizar muito pouco de RAM. Eles fizeram isso para que a Entendi. gente pudesse chegar pelo menos a 1 mega de memória. Uma gambiarra, vamos dizer assim, né?
que os módulos de memória já nasceram com mega, né? Assim, o barramento de endereço. Entendi. Certo, meninos? Então vamos continuar aqui, porque senão nós vamos bem tarde hoje. Então, continuando aqui, vou apagar também esses negócios aqui. Esses cálculos, para que a gente possa fazer os cálculos aqui. Então, agora, se o meu segmento de dados começa aqui, qual que é o final do meu segmento de dados? 12637. 25. Oh, o cara já fez a conta de cabeça aí, usando a calculadora aí, né? 127, certo? Seria isso daqui, certo? Ó. Aí alguém ainda tem dúvida do porquê seria o resultado disso daqui, ó? Porque ele começa aqui e ele tem esse tamanho, certo? Então aqui, ó, seria, né? Vamos 1, 2, fazer a conta de ponta cabeça fria, né? 3, 7, certo? Ó, 0 mais 7, 7. 1 mais 2, 3. 5 mais 1, 6. 2 mais nada, 2. E 1 mais 1, 1. Certo? Então, esse endereço aqui, ó, seria mais ou menos aqui embaixo. Ó. Então, esse endereço aqui vai ser 12637. Qual que é o próximo endereço de parágrafo aqui? 12640. Isso, jovem. 12640. Certinho. Então, agora eu tenho o endereço de parágrafo. E qual que vai ser o final do segmento extra? A mesma coisa. 12640 mais 205 em hexadecimal. Segue aqui você. 1, 2, 8, 4, 5. Certo, jovens? Então, esse endereço aqui vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, vai ser o endereço 12845. Qual que vai ser o próximo endereço de parágrafo? 12850. 50. E qual que vai ser o conteúdo do registrador CS que está aqui em cima? 1285. Isso, 1285, ó, o registrador SS, ó. Esses 4 dígitos. E olha exatamente, ó, qual é o conteúdo aqui de SS, ó. Entenderam, jovens? E aí, ó, de CS, ó, deu certinho, ó. E os de DS e de ES também, ó. Professor, o Foi. tamanho do SO é sempre o DSS, então, né? Sempre Do final da SO ali, antes do PSP. Esse 1, Isso, 2, 3C. isso. Beleza. Então, não é sempre, né? Vai depender da estrutura aqui, né? Esse programa, por exemplo, eu carreguei pouca coisa nesse sistema operacional. Mas no dia da prova eu posso dar outra imagem com outro tamanho. Sim, mas o valor do DSS será o valor do final do SO, Isso, certo? isso, Não exato. vai ser 1, 2, 3. Não, beleza. Isso, exato. Ou eu posso, no enunciado, dar um tamanho para o SO. Se eu der um tamanho que não termine com 0, aí você vai ter que achar o próximo endereço de parágrafo. Perfeito. Certo, meninos? Professor, Olha, mas se por exemplo, o último endereço do sistema operacional terminar com 0,
por exemplo, termina com Aí você um já pode 0. começar de boa. Aí o PSP já vai começar nesse endereço? Ou ele vai Sim. começar no 2.0, por exemplo? Não, já vai começar nesse endereço. Mas esse endereço não é do sistema operacional? Não, é onde termina. Tá, Ó, ele começa no 0 e termina nesse endereço. Se ele terminar, o próximo pode começar. O próximo parágrafo. tá. Senão seria a mesma analogia aqui, ó. Esse cara termina, se ele terminar em 0, aqui, se por um acaso ele terminasse em 0 aqui, eu já poderia começar o segmento aqui em cima. Ó. Mas aí ele pertence a qual? Não, estou dizendo, se ele terminasse em 0, né, é igual, assim, é igual de 0 a 9, né, você tem 10, certo? Que é assim, como é que eu vou explicar a analogia aqui, né? Ó, esse cara ele termina com 0, né, ele começa aqui no 0, e por que eu sei que aqui ele terminou, como é que eu sei aqui que ele começou nesse endereço aqui, o PSP? Porque DS e ES ó, estavam com esse conteúdo. Ó. Então, esse conteúdo é onde começa DS e ES. Então, o SO termina no endereço antes. Né? Mas se o endereço fosse terminado em 0, já poderia começar. Né? É igual quando você fala assim, ó, eu vou do marco 0 até a FATEC aí. Né? O 0, você já andou um. Não sei se... Porque o 0 já é 1, ó. 0, 1, 2, 3, até 9. Ó. Você andou 10. Sim, Se fosse em decimal, né? Vamos se dizer assim. Então você conta o tamanho a partir do 0 aqui. Ó. Sempre a partir do 0 para poder começar o próximo parágrafo. tá, beleza. Bom, vamos lá, meninos. Agora, então, vamos voltar ao ponto inicial lá. Então, vamos editar o programa de novo, né? Vá com a setinha para cima, que você chega no asm.p.regseg.asm. Então, não, é edit, né? Ó. Edit p.regseg.asm. Então, enter. Nós colocamos essas quatro ponto e vírgula aqui para a gente comentar, né? Ou seja, não executamos essas linhas. Então agora nós descomentamos. Apaga ele, apaga ele, apaga ele, apaga ele. Certo? Da linha 5 a 8 aqui, ó. Apagamos. Esses demais deixam. Vamos salvar, Alt A, salvar, Alt A, sair. Agora vamos compilar esse programa. Compilar asm.p.regseg.asm. Enter, 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 enter. Não, zeros avisos, zeros erros. Vamos link editar. Aqui, ó, link p.regseg, né, dá um enter. Agora aqui no arquivo de mapeamento, né, nós escrevemos p.regseg.map. Dá um enter, enter, enter. E agora vamos dar um type nele. Vejam aqui, meninos, olhem a diferença, olha, do pregseg.map antes e o pregseg.map agora, né? Vejam que tem uma diferença aqui agora, né? Qual é a diferença? O tamanho do segmento de código, veja, ele era 4D e agora ele ficou 5.7.
Pô, aí eu pergunto, pô, mas a quantidade de linhas do programa é a mesma. Mas o que modificou? Por que agora ficou maior o tamanho do segmento de código? Jovens, Os comandos que foram dados? como assim? Você tinha colocado como comentário, né? Isso. E aí você apagou e ele está executando os comandos. Aumentou o tamanho do registro? Isso quer dizer o quê? Olha, que se eu comento umas instruções, ele não executa aquelas instruções, certo? Agora, se eu descomento aquelas instruções, então quer dizer que no segmento de código eu tenho mais instruções do que eu tinha antes. Se eu tenho mais instruções agora, então é óbvio que o seu tamanho aumenta. Por isso que o professor de lógica diga, olha, faça o seu programa com a melhor lógica possível, né? Porque quanto menor o seu programa, teoricamente, menos instruções você está passando para o processador. Certo? Ó, aqui eu tinha menos instruções, ó, e o segmento de código ficou menor. Dei mais instruções, ele ficou maior. E aí, veja, eu poderia ter no máximo 64 kilobytes aqui, ó. Ou seja, 64 mil bytes aqui. Então veja que nessa época a gente tinha limitação de tamanho de código de programa. Certo, meninos? Isso só dá para a gente ver aqui, né? Porque aqui a gente consegue segmentar cada um, né, das áreas de um programa, certo? Então agora vamos executar o programa. Eregseg. Ó. Então agora eu vou dar um print screen para a gente fazer os cálculos aqui também. Com essa mesma lógica lá. E Windows, nós somos complicados. Bom, então vamos lá, ó. Então, respectivamente, né, ó. Aqui, viu? Então, agora presta atenção que se vocês vão montar isso no dia da prova. Então veja, então agora eu tenho o sistema operacional, né? Olha. E aí, respectivamente, né? Esse aqui é o conteúdo de CS, esse aqui de DS, esse de ES e esse é o conteúdo de SS. Né? Então, veja, eu sei que CS está apontando para cá. Ó. Agora, meninos, quer dizer o seguinte, né? Eu estou simulando aqui agora que
o programa já passou pelo menos uma vez pelo processador. Então, CS já aponta para cá, já apontava para cá, continua apontando. DS vai apontar agora para o seu segmento, e ES vai apontar para o seu segmento, e SS vai apontar para o seu segmento. Lembra desse desenho aqui? Ó? Antes, ES e S apontam para cá, depois eles já vão apontar para os seus respectivos segmentos. Certo? Agora eu estou simulando essa situação aqui. Se CS tem esse conteúdo, qual que é esse endereço aqui? Ó? 12460. Isso, jovem. 124C0. Se eu tenho o PSP aqui, onde meu programa começou? Um, dois, três, C0. Isso, exatamente. Por quê? Porque o meu PSP tem 100 exabytes. É o seu tamanho, certo? E aí nós temos aqui, olha, que o segmento de código, o seu tamanho agora, vou colocar aqui, código, o tamanho dele agora é 57 em hexadecimal, certo? Aqui. O segmento de dados, 127 em hexabytes. O segmento extra, são 205 bytes, certo? Então, agora ficou para eu chegar nos valores dos demais registradores aqui. Né? Então, veja, se o meu segmento de código começa nesse endereço, 124 C0, e o seu tamanho, né, é 57, então, fazendo os cálculos aqui, né, eu tenho C que equivale a aqui 7, certo? 7. Eu tenho C que equivale a 12, com mais 5, 17. 17 não é um símbolo possível, então 17 dividido pela base, né? Vai dar 16 e vai dar 1 aqui. 1 vezes 16, 16 para 17, 1, certo? Então, vai dar o resto, 1 aqui, e vem 1 vezes a base aqui para o meu vizinho. 1 com mais 4, 5. 2 com mais nada, 2. 1 com mais nada, 1. Então, meu segmento de código termina nesse endereço aqui. 12517. Certo? Qual é o próximo endereço de parágrafo? 125F0. 12520. Isso, jovem. 12520. É o próximo endereço de parágrafo. Certo? Então, ó, o meu DS está apontando para cá, ó. Certo? E olha o que está em DS aqui, ó. Exatamente isso, ó. 1252, ó. 1252, certo? Aí eu continuo aqui, né? Então eu tenho agora meu segmento de dados, começando no endereço 12520, mais com o seu tamanho 127. Então, o seu endereço é 12647. Vamos ver que está. 0 mais 7, 7. 2 mais 2, 4. 5 mais 1, 6. 2 mais nada, 1. 1 mais 1,
Então, o segmento de dados termina nesse endereço aqui. 12647, certo? E aí essa área não é utilizada. Qual que é o próximo endereço de parágrafo? 12650. 2650, exatamente, jovem. Que é, olha, exatamente, ó, o conteúdo de ES, ó, 1265, ó. Certo? E aí, continuemos, né? 12650 mais 205, aí nós temos 12855. Então, meu segmento extra termina aqui, 12855. E essa área não é utilizada. E qual é, então, meu próximo endereço de parágrafo? 2860. Certo? Olha, é exatamente, olha, o conteúdo de SS. Entenderam aí, meninos? Dúvidas? Apareceu. Meninos? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo e calmo, né? Tem um jovem aqui que perguntou, isso faz tempo, que esses últimos valores não bateram. Ah, meu jovem, então depois você vê o que você fez de cagation aí. Certo, jovens? Então, o nosso conteúdo de hoje é esse aqui, né? Até aqui. Semana que vem, nós falaremos aqui de pilha, né? Veja que que é bastante extenso, certo? E falamos também de TVI. Então, semana que vem, nós iremos até aqui. E aí, provavelmente, nós teremos... depende do desenrolar da aula que vem, nós teremos mais uma aula ou não. O início dos segmentos. O endereço. Não entendi nada, meu jovem, que você explicou aqui. Mas só o seu é diferente, o meu jovem. Você pegou a mesma máquina virtual, tudo direitinho, lá bonitinho. Então depois a gente dá uma olhada aí no seu, meu jovem, porque dos demais todos deram a mesma coisa. O meu. Mesma coisa. O meu deu certo. Igual. Tá vendo? Esse japonesinho aqui é do Paraguai, só o dele dá uns rolos, né? Foi você que a gente olhou sua máquina aí, né? Um dia desses aí. Bom, mas dúvidas, menino, mas se funcionou, tá de boa, jovem. É só se deu os valores aqui e os segmentos, deu esse. Se você fez os cálculos, chegou nos registradores, tá correto. Se os registradores apontaram, né, com seus respectivos tamanhos, tá tudo ok. Só aplicar as contas funciona normal. Ixi, rapaz, sim, funciona. Mais alguma dúvida aí, jovens? Então, é o que eu disse, meninos, leiam o material, né? Façam exercícios, façam o seguinte, ó. Simulem aqui, vocês podem fazer exercícios, né? Seguinte, simulando tamanhos diferentes
nos segmentos aqui, né, quanto é que ficariam os valores dos registradores. Né? Você pode fazer esse cálculo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, aqui na máquina virtual, né? Ó. Edita o programa. Ah, merda, foi compilar. Editar. Edita o programa, ó, e modifiquem os tamanhos dos segmentos aqui, ó, segmento de dados, segmento extra. Modifique esses tamanhos, rode o programa e façam os cálculos para vocês irem praticando para a prova. Que aí automaticamente vocês mexeram, né? Vocês estão fazendo os exercícios. Certo, jovens? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, se não temos dúvidas, né, vamos desligar aqui a nossa máquina aqui. E vamos fazer a chamada. Parando a gravação.